Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje no nosso canal Cinquentei e Não Pirei, para você cinquentar e não pirar. Eu sou a Rosiná, estou aqui hoje para falar sobre mercado de trabalho para mulheres 50 a mais. Respira, amiga, respira porque o papo é longo. Veja bem, só para a gente ter uma palhinha, eu andei fazendo umas pesquisas do IBGE para ver como que é esse mercado de trabalho e para trazer para você uma informação real, tá? A gente sabe que os homens ganham, em média, 20,5% a mais do que as mulheres em qualquer profissão, em qualquer colocação. A gente já acha isso uma baita pilantragem, não é verdade? Mas não é por aí só que fica as coisas, não. Nós passamos um ano de 2020 bastante complicado. E, infelizmente, o índice de mulheres que foram demitidas ou que foram desligadas das suas ocupações foi absurda. Nós estamos aqui, em 2020, aliás, minto, em 2019, 54,34% das mulheres pertenciam ao mercado de trabalho. Em 2020, 49,45% só dessas mulheres estavam empregadas. Em 21, a coisa não foi muito melhor, não. 51,56% das mulheres estavam empregadas. A taxa de desemprego das mulheres no Brasil em 2021, o ano passado, era de 16,45%. Isso corresponde a 7,5 milhões de mulheres fora do mercado de trabalho. Isso eu não estou falando da faixa etária. Eu estou falando de mulheres e mercado de trabalho. Quando a gente começa a pensar em faixa etária, a coisa fica um pouquinho mais complicada. Todo mundo sabe que quando você completa lá seus 45 anos, já começa a dar piriri. E aí, já bate aquele medo de se eu ficar desempregada, para onde eu vou e o que eu vou fazer? É nesse momento em que existe a maior exploração da força de trabalho feminina. Porque a gente fica com medo de não prover a casa, de não prover os filhos, de não, de não ajudar na economia doméstica. E a gente começa a se sujeitar a um monte de coisas, Eu vou contar para vocês a minha história. Bom, eu sou professora hoje, mas antes eu sou formada em Química e eu trabalhei fora, fiz várias coisas e tal, mas quando eu estava com 28 anos, eu entrei no mercado de trabalho na indústria farmacêutica. Vou falar só desse pedacinho da minha vida, tá? Na indústria farmacêutica, eu tive um desenvolvimento bárbaro, foi muito legal, dos 28 aos 32. Aí, eu casei e tive minha filha. Gente, a coisa mudou de uma forma absurda. Tinham me falado realmente que enquanto eu era solteira, eu ia conseguir galgar o que eu quisesse, só que assim, né, matando, sei lá, 5 leões por dia. Mas quando eu casei, melhor, quando eu tive o meu filho, a minha filha, foi uma loucura. Por quê? Porque a maternidade nos traz uma série de compromissos. Você não pode pegar uma criança pequena e simplesmente deixar para lá. Olha, para vocês terem uma ideia, você já ouviu falar em anorexia infantil? Pois é. Eu pagava um berçário para minha filha, que era um dos mais caros da região onde eu morava. Muito caro, mas muito caro. E era um tal de levar não sei quantos pacotes de fralda, não sei quantas latas de leite, e não sei o que. Tudo que me pediam, eu atendia, eu fazia, porque eu não queria de jeito nenhum que minha filha passasse de nenhum tipo de necessidade.
Tá bom. Aí veio uma Copa do Mundo, isso já faz tempo, hein? E aí, nesse dia, nós fomos liberados mais cedo. E eu fui correndo para a creche, só que eu não avisei a creche. Eu simplesmente cheguei de sopetão, porque normalmente era assim. Eu deixava minha filha de manhã e meu marido pegava à tarde. Ou quando não era meu marido, era minha mãe. A gente tinha uma rede de apoio, porque também não dá, né? Bom, nesse dia eu cheguei de supetão na creche. Quando eu olho para minha filha, ela estava com o olho esbugalhado, eu fazia assim, ela não tinha reação nenhuma, com 2 macacões de plush, um em cima do outro, gelada. Falei, pronto, morreu. Eu peguei a menina, saí correndo e fui no pediatra. Mas foi um pega para capar. O pediatra era um senhor japonês bastante rigoroso. Esse homem, ele queria chamar a polícia, queria chamar conselho e tudo. Ele queria chamar qualquer coisa. Por quê? Porque eu tava... a minha filha estava com anorexia. E eu não sabia. Porque quando eu chegava em casa muito tarde, ela estava dormindo. Quando eu levava ela para a escola, de manhã ela estava acordadinha, mas estava meio assonada. Eu não... Gente, desculpa, criança não tem manual de instrução nem botão de liga e desliga. E eu era mãe de primeira viagem, apesar dos 32, né? Eu sei que foi um forrobodó tão grande nessa clínica que eu tive que chamar meu marido, eu tive que chamar minha mãe, e ele me fez assinar um termo de que a minha mãe ia parar de trabalhar, olha que loucura, e ficar com a minha filha 15 dias para reensiná-la a comer, porque ela não sabia. Depois eu fiquei sabendo que a creche colocava ela no quartinho, e aí ela chorava, 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 e ela estava com aquela síndrome de criança de orfanato. Chora, não tem a recompensa que é o alimento, parou de chorar. Era a criança mais tranquila do lugar, porque ela não chorava, lógico, não tinha nenhum tipo de reação. Bom, nesse momento caiu, não uma ficha, mas um elefante da minha cabeça. A todo aquele peso que você tem do trabalho, que se você é uma boa profissional, você está abandonando seu filho. Se você é uma boa mãe, você é uma péssima profissional. Gente, isso é uma coisa que acontece todos os dias da nossa vida. E comigo não foi diferente. Só que eu tinha lá meus 32 anos. Eu tive que reestruturar a minha vida. E depois de algum tempo, eu larguei aquele emprego e os caras eram bem monstros, feios, horrorosos, que, como eles sabiam, eles queriam que eu pedisse a conta e eu não pedia. Eles me mandaram viajar pelo Brasil inteiro, porque era uma empresa que tinha polo no Brasil inteiro. E eu lembro que eu cheguei a ficar quase 20 dias viajando todos os dias. Cada dia eu estava num lugar. Eles fizeram um roteiro proposital para eu me desgastar, para eu não aguentar mais. Mas como eu sou tinhosa, e eu, graças a Deus, tinha uma boa rede de apoio, eu resisti até que eles me mandaram embora. Nesse período, foi extremamente complicado para mim. Primeiro, culpa. Gente, vocês não têm ideia do que é. Aliás, eu acho que estou falando besteira, né? Vocês têm ideia do que é a culpa de você chegar em casa e falar assim: caramba, meu filho está crescendo, eu não vi ele crescer. Caramba, aconteceu alguma coisa que eu não vi o que aconteceu. É horrível. Eu entendo vocês. É um momento extremamente desgastante. Isso, eu lá com 32. Eu mudei totalmente a minha vida. Mas eu tive essa chance, essa oportunidade. E eu agarrei, gente, com unhas e dentes. Foi aí que eu me tornei professora. Eu tinha uma profissão, tinha um entendimento, fui ser professora. Na minha cabeça, eu fazia assim: minha filha estava na escola, eu estava na escola. Ela ia para a escola e eu ia trabalhar. Depois, à tarde, estávamos em casa. Mas aí vem os encargos da vida, né? Então, um turno,
De manhã, tarde com o filhinho, 2 turnos. De manhã, e eu acho que não vai dar para ficar tarde. 3 turnos, manhã, tarde e noite. Eu cheguei a trabalhar em 2 redes separadas, 14, 16 horas por dia. Louco, extremamente maluco, tá? Em todos os momentos, a culpa de ter deixado a minha filha me acompanhava. E foi muito ruim isso para mim. Quando você está no mercado de trabalho, que você percebe que aquilo que você está fazendo não tem valor para o outro, é o fim da picada. Depois que você vai trabalhando e vai percebendo que as coisas não são como você gostaria que fossem, que a vida não é como você gostaria que fosse, você começa a se questionar. Eu tenho amigas que trabalham em banco, trabalhavam, que algumas chegaram a se aposentar, outras simplesmente desistiram. E é uma coisa engraçada que quando você trabalha em algumas empresas, o vale-refeição é muito bom. É muito bom. Então você acaba engordando. Se você tirar uma foto de uma funcionária entrando na empresa e depois de 2, 3 anos, você vai ver que ela tá mais rechonchuda. Não é que o vale-refeição é maravilhoso, não é isso. É que você tenta suprir alguma coisa que você não tem, alguma coisa que você está deixando de lado com alimentação. É louco isso, né? Só que o que tem isso a ver com nós, mulheres, 50 anos? É que isso é um processo. E esse processo, quando você está no sistema, você não percebe. É a tal da corrida dos ratos. Já ouviu falar? Vou te contar. Sabe o ratinho? Não tem aquela rodinha que o ratinho fica... Não tem? Ele corre e ele não sabe porque ele está correndo. Quanto mais ele corre, ele quer correr, mas ele corre. Quando você está nessa loucura de trabalho, eu tenho que produzir, bater meta, aí você bate a meta, aumenta a meta, bate a meta, aumenta a meta, chega uma hora que você fala assim, meu Deus do céu, eu tô ganhando muito dinheiro, tô ganhando dinheiro e não tenho tempo para gastar. Isso que acontecia comigo na educação. Se eu trabalhasse 3 turnos, eu ia ter dinheiro, mas eu não ia ter nem saúde, nem tempo para gastar. Se eu trabalhasse um turno só, eu ia ter tempo, mas não ia ter dinheiro para fazer nada. É uma coisa maluca que você tá na corrida dos ratos mesmo. E o que é pior, quando você tá nessa situação, você não tem o tal do ócio criativo, você não para pensar na sua vida. Você não para pensar e depois, você não para, porque para você naquele momento depois não existe. A única coisa que existe é, eu preciso ser uma excelente profissional para poder ter condição de sustentar a minha família, de pagar uma boa escola. Não adianta você pagar uma boa escola se você não acompanha seu filho na escola. Olha, teve uma época que eu fiquei tão mal, eu me senti tão má, assim, mal comigo mesma, uma angústia tão grande. Falei, puxa vida, minha filha, acontecia muito isso. Ela acordava de madrugada, ela queria brincar. Então ela acordava assim, mamãe, vamos brincar? 2 da manhã. Eu, no CLT. O que eu fazia? Eu ia brincar. Ué, eu nunca vi a minha filha. De repente ela pediu para brincar, eu fui brincar. 1 dia, 2, 3. Gente, quem falou que eu acordava 5:30 da manhã, 6 horas da manhã para ir trabalhar no dia seguinte? Credo, foi uma época muito louca. Mas a culpa de não estar com ela era muito grande. Até que eu conversando com uma psicóloga, eu fazia terapia, porque também não dava para aguentar. A terapeuta falou assim para mim, a psicóloga falou assim para mim, Rose, tempo com filho
é qualidade, não é quantidade. Determine uma hora por semana, um momento por semana para estar com a sua filha. Cumpra isso e fala para ela que todas as demandas que ela tiver, ela anota no papelzinho e na sexta-feira vocês conversam. No meu caso, sexta-feira era o nosso dia de mamãe e filhinha. Nesse dia de mamãe e filhinha foi uma coisa muito engraçada, porque eu coloquei um ritmo. Eu falava assim para ela, querida, é assim, mamãe tá trabalhando, eu preciso muito trabalhar para dar tudo que você precisa, mas faz assim, anota, desenha aquilo que você quer falar para a mamãe, porque na época ela era muito pequenininha, ela não sabia escrever ainda. Desenha que na sexta-feira a gente vai fazer nosso dia de mamãe e filhinha. E sexta-feira, às 5 horas da tarde, era o meu dia de mamãe e filhinha com ela. Então, era um dia que eu fazia piquenique no meu prédio, eu descia no parquinho. A gente sentava para assistir televisão e comer pipoca. E aí, eu olhava no olhinho dela. Filha, conta pra mamãe como foi a sua semana. E aí, ela contava do jeitinho dela. E até que um dia ela falou assim, mamãe, conta como foi a sua semana. Aí, a mamãe começou a contar, mas eu tive que florear. Aí, eu comecei a perceber, credo, minha semana foi... É óbvio que eu não falei isso pra ela. Mas a minha semana foi tão desgastante, tão cansada. Aonde eu quero estar nos 50 anos? Isso eu tinha uns 37. Não chegava a 40 ainda. Aí eu já comecei a me questionar. Aonde eu quero estar? Como eu quero estar? Quem eu quero ser aos 50 anos? Olha que perguntinha capciosa. Só que eu tinha lembrado, gente, agora eu vou contar, desculpa, mas eu vou contar a minha idade. Eu trabalhei no Mapping Casa Anglo-Brasileira, os entendedores entenderão. Foi meu primeiro emprego como auxiliar de departamento de compras. Pensa numa menina de 17 anos, totalmente, eu sou canhota, mas sou canhota assim, de virar a curva para a esquerda ser melhor do que a curva para a direita, para você ter uma ideia como eu sou canhota. E quando eu era me preparando para o mercado de trabalho, qual era a grande solicitação? Datilografia. Meu, eu nunca aprendi a datilografar direito. Eu nunca aprendi a ser rápida, porque não era minha praia, não era minha vibe. Depois eu conto isso. Aí, nesse meu primeiro emprego no Mapping, eu chegando fresquinha, né? Os diretores do Mapping estavam com um programa de aposentadoria. Olha, se eu tenho, peraí, deixa eu fazer as contas, 40 e poucos anos atrás. 44 anos atrás, para ser mais precisa. Imagina, o Mapping já estava preocupado que os gerentes, os gerentões, eles iam se aposentar e eles não tinham plano B. E aí eles sabiam que se aquelas pessoas que tinham aquele ritmo frenético, que tinham aquela cobrança absurda, que tinha aquele peso de trabalho imenso, de repente num dia acorda e fala, para onde eu vou? Para lugar nenhum. Como assim? Parabéns, você está aposentado. Mas a grande preocupação é que os caras estavam infartando. Então foi feita uma reunião, mas eu vou contar para vocês. Meu chefe fala assim, Rose, amanhã a gente vai ter uma reunião de diretoria e eu quero que você dê um depoimento de como você se sente hoje com relação ao seu trabalho. Eu? É você. Bom, gente, cheguei na minha casa apavorada. Contei para minha mãe é uma mulher muito sábia. Ela falou assim, filha,
Mas falei, mãe, mas são os gerentão, os caras poderosos lá, e eu, quem sou eu na fila do pão, né? Como que vai ser isso? Minha mãe falou assim, filha, imagina o seguinte, todos eles na casinha, é todo mundo igual. Sacou a casinha? A minha imaginação é extremamente fértil. Sabe o que aconteceu na hora da reunião? Eu vi aquele bando de homem, tudo já com mais de 60 anos, eu com 17. Olhei para eles e eu comecei a rir, porque eu imaginava realmente o que a mamãe tinha falado. Eu tive que me controlar e falar com eles. Gente, foi muito engraçado, foi muito engraçado. Mas o que eu quero dizer é, já naquela época, há mais de 40 anos atrás, existia uma preocupação com a pessoa pós-trabalho. Mas eu não vi naquele sistema nenhuma mulher. Não existia. Não existia nenhuma mulher na gerência. O cargo mais alto que uma mulher chegava era era uma gerência, mas era uma gerência de rouparia, que as pessoas pegavam, quando você entrava lá, você tinha uniforme, aí o mapping dava o uniforme, depois pegava o uniforme de volta. Então, era essa mulher que ela se achava o máximo, entendeu? Ela trabalhava com roupa lá dos caras, mas ela achava o máximo. Era o máximo que ela chegava, tá? Esse mercado, qualquer mercado de trabalho para mulher, antigamente era complicado e hoje não mudou. Não mudou. O mercado de trabalho para mulher 50 a mais ou 50, se você não se prevenir, você corre o risco de acordar um dia com uma cartinha, ou agora eu estou fazendo pro WhatsApp, né? Muito obrigada, foi um prazer enorme conhecê-la. Plim. Você corre esse risco. E se você perder o seu emprego hoje? Você tem 47, 48 anos. Ah, eu tenho auxílio desemprego, vou ficar com 3 meses, eu tenho lá o auxílio desemprego. Sim, em 3 meses você tem que se procurar se virar. Em 3 meses você tem que se reinventar. Em 3 meses você vai olhar você e vai falar assim, o que eu fiz para poder me garantir no mercado de trabalho? O que eu tenho de qualificação para este mercado? E essa qualificação não é só PhD, pós-graduação, MBA, não é isso. Depois de uma certa idade, depois de um certo momento, a gente começa a se questionar se vale a pena o que a gente está fazendo. A gente começa a se questionar se aquilo que eu faço todo dia é útil para quem. Levantar cedo para ir para uma empresa é bom para quem? Eu sou boa no que eu faço? Eu consigo mostrar para o mercado a minha qualificação? Eu consigo mostrar para o mercado o meu valor produtivo? Eu consigo mostrar para o mercado tudo que eu sou capaz de fazer? Eu consigo olhar para uma posição que eu nunca ocupei e falar assim, eu gostaria tanto de tentar isso. Você tem um plano B para você? Você tem um plano B que seja rentável, que te traduza um valor monetário? E aí, eu vou falar uma coisa muito séria.
Tem uma coisa que na maturidade a gente adquire, que é conhecimento. Esse conhecimento, nenhuma faculdade, nenhuma escola te dá, nenhum curso te dá. É a tua experiência. Você precisa valorizar quem você é. Você precisa perceber que o seu poder laboral não pode estar acima da sua satisfação. Eu conheço algumas mulheres que logo aos 30 anos, 32 anos, 34 anos, mudaram totalmente, radicalmente de profissão. Eu sou uma delas. Eu trabalhava na indústria farmacêutica, fui ser professora. Não satisfeita em ser professora, tô aqui agora, tá? Qual é o grande papel que eu quero ter na vida das mulheres? Eu quero mostrar para as mulheres 50 a mais que o mundo não acaba quando você faz 50 anos. Que 50 anos é um número. Por vezes é um marco temporal. Mas não assim, estou ficando velha aos 50. Não. É um marco temporal porque com toda a experiência que você tem na sua vida, você já não aceita muita coisa. Trabalho é a mesma coisa. Quantas mulheres que você conhece que tinham profissões liberais? Olha, o que eu conheço de advogada que está fazendo marketing, vocês não fazem ideia. O que eu conheço de professora que virou boleira, está feliz da vida, vocês não fazem ideia. O que eu conheço de mulheres que trabalhavam em indústria e pararam tudo para montar seu próprio negócio e são felizes, são efetivamente competentes naquilo que elas fazem, porque o hobby se tornou uma ferramenta, um plano B. Independente de qualquer coisa, independente da sua idade, independente do que você faça, independente da sua profissão, independente do seu momento, tenha um plano B. O plano B é para você não ficar em apuros. O plano B é aquilo que você gosta de fazer, que pode te dar dinheiro. O plano B é exatamente aquele seu dom, aquela sua habilidade que você tem e não usa. Ou porque não dá tempo, se está na corrida dos ratos. Ou porque você esqueceu. Ou porque você simplesmente acha que não tem esse valor todo. A corrida dos ratos me deixa muito brava. Sabe por quê? Enquanto o ratinho está na roda, ele não olha para o lado. Quanto mais você trabalha, mais você é cobrada, mais você produz. Menos tempo você tem para você, menos tempo você tem para olhar para os seus sonhos, menos tempo você tem que olhar para aquilo que você gostaria de fazer. E pelo amor de Deus, hein? Não vem com essa. Quando eu me aposentar, eu vou poder fazer aquilo assim, assim. Que quando aposentar, você não sabe nem se vai aposentar, se vai morrer amanhã. É aqui agora. Qual é o meu grande ponto com as mulheres? Se valorize, tenha plano B, trabalhe e produza e caramba, faça a roda girar, mas a seu favor, na sua velocidade.
é você. Põe uma coisa na tua cabeça. Se você não está bem, nada, ninguém ao teu redor vai estar bem. Se você não está contente com aquilo que você faz, como que você vai fazer um bom produto ou um bom serviço? Como você vai chegar em casa depois de um dia de trabalho estressante, desgastante, olhar para tua família e doar mais do que você já doou o dia inteiro? Você não é um poço sem fundo, um saco sem fundo. Você tem limite. Aprenda a respeitar esse limite. Chega uma hora que o saco estoura. Não dá. Não dá para ir além, você vai ficar doente. A grande maioria das mulheres ficam obesas, porque vocês ou eu também, eu posso falar de carteirinha. A gente come sentimento. Você engole, sacia temporariamente. Mas não é aquilo que te move, que te vira o olhinho, que te dá prazer, que te faz ser uma pessoa que as pessoas querem estar do lado, sabe? Uma pessoa que inspira, uma pessoa que traduz um bem-estar enorme. Como você pode querer fazer isso com a sua família, se você não faz com você? Santíssima! Se respeita. Não fica com medo de perder o emprego. Não. Aí você vira para mim e fala assim: você fala isso porque você tem o seu, né? Gente, eu conto, eu nem sei quantas vezes eu saía de férias no mundo corporativo e não conseguia relaxar porque eu tinha medo de perder o emprego. Eu saía de férias achando que quando eu voltasse o meu lugar não estava lá. Olha só, eu trabalhei numa empresa, depois que eu saí, eu fiz um hiato, trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei em outro lugar e tal. Nesse outro lugar que eu trabalhei, eu fiquei grávida, eu estava grávida da minha filha. Minha filha nasceu de 8 meses. Por quê? Porque a bonitinha aqui estava lançando uma área inteira de negócios da empresa sozinha. O prédio que eu trabalhava não tinha elevador. E eu estava no segundo andar. E eu tinha que resolver tudo. Eram 3 áreas que eu estava gerenciando ao mesmo tempo. E eu, grávida, perdi a noção. Workaholic, simplesmente perdi a noção na minha barriga. Totalmente. A tal ponto que... Gente, olha como são as coisas, né? A inauguração da área seria sábado. Um mega evento no município, perto de São Paulo. Um mega evento. Eu ia parar a cidade. Só que estava tudo nas minhas costas. Na verdade, a minha gerente não estava nem aí com a hora do Brasil. E eu acho, olhando hoje mais friamente, eu acho que ela não queria que a coisa desse certo. Queria que desse certo, mas não queria... Ela não estava muito propensa, sei lá o que aconteceu na cabeça dela, não sei. Mas nessa história, sexta-feira, eu saio com umas dorzinhas meio chata, peguei meu carro, vim para São Paulo. Parei no posto policial, vi que tinha um posto policial, falei assim, ai gente, eu acho que eu vou parar. Não, eu consigo chegar até em casa. Cheguei em casa, chamei meu marido, fomos ao hospital. Resumindo e concluindo, sábado eu estava no hospital dando à luz. Na verdade não, eu fiquei internada, fiquei 7 dias internada
antes porque eles queriam segurar o bebê, aquela história toda, né? Mas quando eu liguei para minha chefe e falei assim, querida, é o seguinte, estou na maternidade, eu não vou conseguir ir amanhã pro evento, isso era meia-noite. A mulher uivava de raiva, ela xingou tudo que ela queria, mas como, você não pode fazer isso? Sabe o que aconteceu? Eu, depois de um tempo, observei, eu não respeitei os meus limites. Eu quis ser a gostosona, pode deixar que eu faço, assumi todas a bucha para mim e não respeitei o meu limite. E não deu outra. O corpo cobra. Não tem outra. Você consegue ir até a página 2. Não dá. Bom, não preciso nem dizer que eu fui mandada embora depois da licença maternidade, né? Não preciso nem dizer, né? Acabou a licença maternidade. Tchau, foi um prazer enorme conhecê-lo. Fiquei lá até o momento em que legalmente eles tinham que ficar comigo. Deu esse tempo, eu fui dispensada. Como vocês acham que eu me senti? Na minha cabeça, eu tinha dado tudo o que eu podia e mais alguma coisa pela empresa. Eu tinha organizado um evento Mega Blaster maravilhoso, que eu não participei. Eu tinha tido uma filha prematura de 8 meses por conta da inconsequência minha. É óbvio que depois de tudo isso, eu fui mandada embora. E de repente, eu falo assim, meu Deus, para que tudo isso? Quando eu falo para você que eu entendo as pressões do mercado de trabalho, eu não tô brincando. Eu entendo que você seja pressionada. Eu entendo que o seu momento, que hoje é ruim, todo momento é ruim. Eu entendo que a demissão seja um fantasma que assola a nossa vida. Eu entendo. Você não está sozinha nesse aspecto. Nunca esteve e nunca vai estar. Agora, o que eu quero que você entenda é que você não precisa passar por isso. Você não precisa se colocar abaixo do cocô do cavalo do bandido. Não precisa suportar uma pressão e uma cobrança que não é sua. Ah, tá, Rose, então como eu faço isso? É óbvio que eu não vou falar pra você, pede demissão, manda seu cara. Não tô babando, não tô rasgando nota de 100, não tô louca. Mas o que eu vou te falar é, plano B. Começa a pensar em alguma coisa que te faça bem e que possa te gerar dinheiro. Eu não sei de nada. Lógico, se você for responder para mim agora, você não vai saber de nada mesmo. Uma dica. E olha, que essa é uma dica de milhões, hein? Mas de milhão mesmo. Começa a pensar no que você gostava de brincar. Depois a gente conversa. Aí é que está o seu dom. O seu dom, você nasceu para quê? Pega esse seu dom e joga para o mundo. Porque uma coisa é certa. Quando uma situação tem que acontecer, ela é leve. Ela flui. Ela simplesmente acontece. Ela simplesmente acontece. Agora, quando as coisas não são para acontecer, você começa a dar murro em ponta de faca. E aí você vai falar assim, caramba, eu não precisava ter passado por isso, mas eu fui teimosa e fiz. Eu não precisava ter... se eu tivesse ouvido o meu instinto, eu não teria ido por esse caminho.
Desculpa, hein, meu bem. Você acha que nós mulheres temos instinto por quê? Para jogar embaixo do tapete? Para esquecer, para não saber o que tem? Ah, 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 ah. E tem uma coisa mais séria ainda. Algumas mulheres me relatam que elas não conseguem falar não para as pessoas. E no mercado de trabalho, elas são aquela funcionária boazinha. Ela tem a doce ilusão de que se ela for a boazinha, aquela que assume tudo para si, ela vai ser indispensável. É mentira. Algumas mulheres me relatam que, mesmo sendo boazinha, foram dispensadas. E aí elas ficaram com muita raiva. Caramba, mas eu fiz tudo por aquela empresa. Se você tivesse feito tudo por você, você tinha falado não, tinha se posicionado de uma maneira mais positiva, não impositiva, positiva, e talvez você tivesse sido vista como uma pessoa mais competente. Pensa nisso. É muito sério. Algumas perguntas que me fazem sobre a relação, aquela relação, né? Filho, trabalho, família. Você já viu aquela situação? Se você é uma boa mãe, provavelmente você vai largar tudo quando seu filho tiver uma dor de barriga e vai correr na escola para pegar ele. O seu emprego vai falar que você é uma péssima funcionária. Se você for uma funcionária exemplar, a tua empresa vai exigir que você fique até às 7, 8, 9, 10 horas da noite, trabalhando porque no dia seguinte tem uma apresentação e você simplesmente vai deixar o seu filho na escola, vai esquecer a criança lá. Ou, quando chegar em casa, ele já vai estar dormindo e você vai passar 2, 3 dias sem ver o seu filho. E aí vem o grande drama. O que você prefere? Ser uma boa mãe, uma péssima empregada, funcionária, ou uma excelente funcionária e uma péssima mãe? E quem disse que tem que ser assim? Isso é o que nos falam. Isso é que colocam na nossa cabeça. Mas quem disse que você precisa escolher? Não. Não precisa. Tá, Rosa, então como eu faço isso? A primeira coisa que eu vou te dar, que foi uma dica que eu já falei. Dia de mamãe e filhinha. Eu não tenho rede de apoio. Eu não tenho ninguém para me ajudar. Procure alguma colocação que te respeite no seu ser mulher. Pode parecer maluco, né? Mais uma vez eu vou falar para vocês. Quando eu saí do mercado, trabalhei na indústria farmacêutica, trabalhei nessa outra empresa que a minha filha nasceu, voltei para a indústria farmacêutica e fiz uma entrevista com o dono da indústria. O rapaz bem mais novo, tal, ele chegou para mim e falou assim: quando você vai engravidar de novo? Falei, hã? Não, porque para mim mulher, eu não queria nem ter funcionária mulher, que para mim mulher só serve para ter barriga. Gente, eu respirei fundo, dei 3 voltinhas. Eu falei assim, não, eu não pretendo ter outros filhos. Mas o senhor não é obrigado a me contratar. Fique à vontade. Eu sei da minha competência. Mas eu não quero ter filhos. E fiquei na minha. Eu falei assim, esse cara não vai me chamar nunca. A minha vontade era perguntar para ele, Anjo, você nasceu de chocadeira? Não é verdade? Você nasceu de chocadeira? Ou tinha uma senhora que te pariu? Gente, eu fico muito louca com isso. A maternidade não pode ser um peso. Nós estamos
uma densidade demográfica diminuindo exatamente por conta disso. A mulher, ela pode escolher não ter filhos, mas que seja escolha dela. Ela pode querer simplesmente não ter filho. Eu não quero ter filho, pronto, acabou. Não tem problema nenhum. Mas foi a escolha dela. Não foi uma imposição social. Não foi ou é isso ou é aquilo. Ou é isso ou é um, é dois. Não foi. Não foi essa pressão. Nós precisamos ter clareza do nosso potencial. Uma mulher 50 a mais tem uma carga de experiência que não pode ser jogada fora. Essa experiência tem um valor inestimável. Para vocês terem uma ideia, existe um filme chamado O Estagiário. Assistam, por favor. É maravilhoso, mostrando exatamente a inserção de pessoas mais maduras no mercado de trabalho, essa interação entre o mais velho e o mais jovem. Porque, gente, os mais jovens, eles estão acostumados com o imediatismo. É tudo no celular, é tudo rápido. A resposta, ela vem pronta. O jovem dificilmente tem paciência para acompanhar o processo, começo, meio e fim. Isso não existe na cabeça deles. O nosso papel é mostrar que não existe nada automático, que a vida não é automática, a vida é ação e reação, consequência. Quando você está no mercado de trabalho, junto com jovens, essa troca, ela é extremamente rica. Os jovens nos mostram a visão do que é, o que não é, já foi. Sabe, eles são muito mais práticos do que a gente. Por um outro lado, nós mostramos para eles que você precisa ter processo, que uma fruta que está na gôndola do mercado, ela não foi criada do nada. Ela foi uma semente, foi uma árvore, foi uma fruta. Entende? Isso, na cabeça do jovem, da criança principalmente, não existe mais. O nosso papel no mercado de trabalho é trazer o processo de volta. É trazer a visão de continuidade. Apareceu! Não existe mais. Ah, não tem problema. Quer ver uma coisa doida? Você já assistiu, viu aqueles joguinhos de arminha que mata, que não sei o que, não sei o que lá? O bonequinho, ele tem uma vida, 2 vidas, 3 vidas. A criança cresce achando que ela também tem uma vida, 2 vidas, 3 vidas. Quantas crianças não se machucam porque elas simplesmente acham que tudo bem, isso ela viu, ela se compara, ela vivencia. O jovem hoje, ele está crescendo nesse mundo que não é o nosso mundo. Mas nós temos que fazer esse entrelaçamento, essa troca de gerações. Isso precisa existir no mercado de trabalho. Ele é extremamente útil. Nós passamos 2 anos extremamente complicados, que bugou a cabeça de todo mundo. Ficar dentro do seu ambiente doméstico, às vezes sem condição nenhuma, porque, vamos combinar, na tua casa tem escritório? Na minha não tinha. Eu tive que encontrar um local para falar de meu e falar, esse é meu escritório. Esse mercado de trabalho, a empresa, ela percebeu que ela não precisa ter um espaço físico 100%. Que as pessoas trabalham meio média mussarela, média calabresa. Mas isso veio pra gente como uma bomba. Porque nós não estávamos preparados para a internet. Eu tô falando a minha geração.
os 50 a mais. Ah, não, mas eu trabalho no banco e eu mexo no computador o tempo todo. Você mexe naquele sistema bancário. Se eu te der um outro sistema, será que você vai ter a mesma agilidade? Se tem raciocínio para ver de onde veio aquele negócio? Para a gente foi muito complicado, mas nós superamos. Porque nós desenvolvemos habilidades. Entende? Dom é uma coisa, você nasce com ele. Habilidade é outra. Você desenvolve. E no mercado de trabalho, isso é que conta, é a empregabilidade. Nós somos extremamente versáteis. Nós saímos de uma situação onde o caderno era o nosso grande irmão, né? Que é aquele que se anotava. Estou falando de escola. Se anotava, você fazia pesquisa. Gente, eu tinha Barça na minha casa. A minha casa era rica. Porque na rua onde eu morava, só a minha casa tinha Barça. Quantas e quantas vezes os vizinhos vinham pedir um volume da Barça para fazer uma pesquisa? Gente, é incontável. Por quê? A gente não tinha acesso à biblioteca, que era longe. A Barça era a nossa biblioteca e custou uma fortuna. Eu lembro da minha mãe pagar carnês e carnês da Barça, que hoje você clica na Google, responde para mim e o vem zilhões de informações. E aí o jovem pega a primeira e ele acha que já sei. Mas não é assim. É comparar ponto de vista, quem aquele cara fala, sabe? Essa análise, essa coisa mais profunda que a gente tem que mostrar o valor que tem, tá? Então, o próprio mercado de trabalho, apesar de ser muito cruel com as mulheres, apesar do nosso salário ser mais de 20% mais baixo que o dos homens, esse mercado não pode ficar sem as mulheres. Não é porque a gente é bambambam, não. É porque uma mulher dentro de uma empresa, ela humaniza o local. Se você tiver choque de testosterona, um lugar só com homens, ele é muito competitivo, não é colaborativo. Então, as mulheres, elas colaboram. Ah, não, eu conheço, olha, tem uma colega que ela é uma fofoqueira, ela é uma invejosa, ela quer passar perna. De quem que é o problema? É dela. Ela é insegura, ela não se garante. É dela. E quanto mais valor você der para esse tipo de pessoa, mais você vai perder seu tempo com ela. Mas eu estou falando daquele mercado de trabalho, hoje, não é tão competitivo e nós, mulheres, temos que estar inseridos nele para humanizar. Veja, ninguém nasceu de chocadeira. Apesar de todos os direitos trabalhistas teóricos que nós temos, nós tínhamos. Porque aí teve uma reforma maluca, que eu não sei nem dizer para você tudo que a gente perdeu, e que as pessoas só vão perceber que perderam quando precisarem. Por enquanto tá tudo bem, redondinho. A hora que você precisar de uma coisa que você acha que é seu por direito, e você parar para perceber que aquilo não existe mais, aí você vai poder chorar. Mas eu sei que você não vai chorar. Sabe por quê? Porque você me ouviu até agora. Você me ouviu até agora e eu vou falar para você. Tá gostando? Dá um like, compartilha. Passa para alguma outra mulher. Porque o grande babado dessa história toda é que você perceber que você pode mudar a sua realidade. Não fique deprimida. Chora. Meia hora, tá? Já gastou muita lágrima. Economiza, querida, economiza. Economiza.
mas levanta a bunda da cadeira e ataca de plano B. Porque você é capaz. Você é capaz. E eu tenho uma teoria de que a hora que nós, mulheres, percebermos o nosso real valor, o nosso local, o nosso potencial, uma mulher que sabe o seu valor, ela se garante em qualquer situação. É a grande vantagem da mulher 50 a mais. Porque a gente já passou por tanta coisa que muita coisa a gente não aceita mais. Hoje, você não é mais uma menina de 17 anos, 18. Hoje você é uma mulher que sabe com toda certeza aquilo que você não quer passar. E se você sabe aquilo que você não quer passar, fica muito mais fácil você encontrar aquilo que você quer fazer. E ó, tem uma coisa maluca que eu vou fazer uma conta para vocês. 50 anos, tá? Desses 50 anos que uma mulher viveu até agora, os primeiros 20 foi de formação acadêmica, social. Os primeiros 20 anos, ai, eu vou completar 18 anos, vou ter um carro. Isso já não existe mais. Os primeiros 20 anos é formação. Dos 20 em diante, os próximos 30 anos é corrida dos ratos. A hora que essa mulher entra no sistema, ela começa a querer produzir porque ela quer estudar, fazer, produzir, gastar, comprar, vender, fazer, produzir, estudar. E ela tá assim, casa, tem filho, aí mudou todo o cenário da vida dela, tem sogra, tem diabo a quatro, mudou todo o cenário da vida dela. Ela entra no sistema. Ela fica nesse sistema até os 45, 47, 49, que já começa a dar o piripaque. Aí ela se pergunta, o que eu estou fazendo com a minha vida? E aí eu lhe digo, querida, 30 anos você ficou na corrida dos ratos. Agora você pode escolher, porque você tem mais, pelo menos 30 anos para viver. Pergunta que eu faço para você. Como você quer viver a tua vida na maturidade? Agora que você pode escolher, agora que você pode produzir o que você quiser e agora que você pode ser quem você bem entender. Não tem que dar satisfação para ninguém. Olha que delícia. O mercado de trabalho sabe disso. Ele sabe. Ele pode não estar preparado para essa mulher 50 mais. Ele pode estar totalmente louco. Vocês viram a reportagem da Nanda Apple? Falando que ela tem 61 anos, 62 anos? Eu tenho 61. E me reinventei aos 58. 59. Por que você não pode se reinventar agora, nesse momento? O que eu tenho de melhor que você? Nada. Absolutamente nada. Uma mulher de 50 anos hoje jamais pode ser comparada com uma mulher de 50 anos de 15 anos atrás. Não estou falando 20, estou falando 15. Você é o fruto daquilo que você quiser. Também não vai pôr a culpa no vizinho. A culpa não é da sua mãe, do seu pai, culpa não é de ninguém, não existe culpa. Existe processo, entendeu? O teu processo de maturidade está na tua mão.
É você quem decide. Entendeu isso? Ficou claro que o mercado de trabalho pode até não te aceitar do jeito que você é, porque ele não está preparado para você, porque você não é o que ele gostaria que você fosse. E sendo assim, você pode mudar e pode começar a procurar um plano B delicioso e se encontrar pintando parede, sei lá, fazendo horta, fazendo, sei lá, viajando. Eu não sei o que você vai inventar. Eu não sei qual é o teu dom, mas uma coisa eu sei. Você é a peça-chave da tua vida. Você é capaz. E não tenho o que dizer, tá bom? Eu acho que eu já falei demais. A única coisa que eu vou te pedir, de novo, é para você compartilhar, para você indicar para as amigas, para você, sei lá, espalhar essa voz no mundo. E vem comigo, me pergunta o que você quer saber. Eu sou toda ouvidos, tá? Cinquentei Não Pirei é um canal de conversa, é um papo de mulher para mulher. Não é uma live, não, é um papo. Só que no momento só tô vendo eu aqui, oi, não é? Eu sei que você tá aí do outro lado. E eu sei que você tá passando por coisas que provavelmente eu já passei. Já te dei 1 milhão de exemplos. Tudo bem? Eu paro por aqui. Ai, com a alma lavada, com o coração levinho, porque eu dei o meu recado. Te espero na próxima. Falamos de trabalho hoje? Tem tanta coisa para falar. Me aguarde, porque tô chegando. Até mais!